Que volatilidade que a gente está observando no Ibovespa nos últimos dias, hein? Nós tivemos uma segunda-feira que, pô, foi lindo, né? Marcou um fundo do Ibovespa ali com notícias de pacote de estímulos por parte do Banco Central lá na China, que reduziu taxa de juros, diminuiu o compulsório, injetou liquidez na economia. Então a gente teve uma segunda muito boa, minério de ferro, Vale puxando muito bem o índice Ibovespa. E daí ontem, terça-feira, que deveria ser mais um dia que tudo indicava que seria bom, né? O IPCA 15 veio bem abaixo da projeção, né? Que é a inflação aqui que a gente tem no meio do mês veio bem abaixo, né, do projetado, então isso é positivo para reduzir esse ciclo esse ímpeto de subida de juros que a gente deve observar ainda em novembro aqui no Brasil. Então, isso deveria ser positivo para o nosso índice, para as small caps, principalmente empresas alavancadas, né, produzindo ali, quem sabe, um afrouxamento na nossa curva de juros futuro, né, o DI futuro caindo, quem sabe, com essa projeção de inflação abaixo do esperado, mas o que a gente observou não. Foi realmente o DI ontem apertando, a bolsa devolvendo toda a alta de segunda-feira, mesmo com lá fora subindo e o IPCA 15 mais benigno. E daí hoje, quarta-feira, a gente amanhece com mais uma notícia de estímulo lá na China. Agora não pelo Banco Central chinês, mas pelo governo chinês, com um pacote de estímulo fiscal lá por parte do governo chinês, que inclusive colocou lá uma espécie de Bolsa Família e vai colocar dinheiro diretamente na mão do povo. Então hoje novamente minério subindo e Bovespa subindo. Então é um sobe e desce, é um sobe e realiza e daí voltamos a comprar. Quando a gente tira um pouco o zoom, o que a gente está observando é uma boa projeção macro para países emergentes como o Brasil. Nós tivemos finalmente o primeiro corte de juros promovido lá nos Estados Unidos, que começou já com 0,5% de corte. Muita gente no mercado esperava 0,25%, entraram com 0,5% de queda. Então isso é positivo para aumentar o apetite a risco dos investidores globais. Enquanto por outro lado, aqui no Brasil, como vocês sabem, né, a gente teve uma Selic iniciando um novo ciclo de aperto monetário, de subida de juros, o que é péssimo para os ativos aqui na Bolsa, principalmente porque existia uma expectativa de que você subindo a Selic, que é o juro curto aqui, isso pudesse arrefecer o juro futuro, ou seja, você aumenta o aperto monetário agora, aumenta a taxa de juros e segura a inflação no curto prazo, o que permite no futuro, quem sabe, retornar a um ciclo de afrouxamento monetário e queda de juros. Então, o esperado era que pelo menos essa subida da Selic permitisse que o DI futuro brasileiro desse uma afrouxada, e não foi o que aconteceu. Subiu o juro curto e subiu também o longo. O mercado já não observa a política monetária faz um tempo, os olhos estão todos voltados para a política fiscal, que é a despesa do governo, e essa não tem uma projeção de melhora. Então, o Banco Central está nessa armadilha de subir juros, o governo, como sempre, não está ajudando com a política fiscal, e a gente fica aqui batendo cabeça enquanto o cavalo encilhado está passando na frente do Brasil novamente, né? Então, para novembro vai ser a mesma coisa. Enquanto lá fora a gente tem expectativa de queda de juros novamente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está discutindo se a Selic vai subir 0,25, 0,5 ou até 0,75. No dia de hoje que eu faço esse vídeo, aqui está a probabilidade, né? O mercado está esperando lá nos Estados Unidos 50% de chance de um corte de 25 bips e os outros 50% em mais um corte de 0,5%, de 50 bips. Se você quer olhar o copo meio cheio, o Brasil é muito pequeno quando você analisa a economia global. Então esse daqui é o principal movimento, é a volta de liquidez global que vai trazer liquidez para mercados emergentes e hoje o Brasil é uma das poucas opções no mundo. Nós estamos com múltiplos cada vez menores, tá? Eu sei que tem essa piadinha aqui que eu já mostrei outra vez, né, que a bolsa brasileira está barata desde 1.500, mas eu também já mostrei para vocês que quando entra um ciclo de alta, o Brasil ele tem ciclos de alta violentos. Então, para quem tem paciência, sim, a gente continua cada vez mais desenhando uma entrada mais atrativa para quem ainda não tem exposição em bolsa brasileira. Eu já falei várias vezes que em 2023 o Brasil foi a melhor bolsa em dólar no mundo. Em 2023, ano passado, o Brasil é esse em azul aqui, ó. Dá uma olhada no rally de final de ano. Foi um rally de final de ano muito bom e eu sinceramente espero por mais um desse esse ano. A gente ainda vai ter agora eleições, né? Aqui no Brasil, eleições municipais, que acaba trazendo também muita volatilidade por questões políticas, mas a principal eleição é lá fora, então com certeza a gente tem muita volatilidade e depois eu estou acreditando muito que a gente pode entrar novamente nessa bull run de final de ano. O melhor presidente do Brasil é as commodities, eu já fiz vídeo também falando disso. As commodities a gente teve uma reação por conta dessas notícias chinesas, minério de ferro reagiu bastante,
O petróleo ainda não tanto, o petróleo está complicado e talvez a gente realmente não veja o petróleo ainda reagindo. Embora com certeza se ele entrar ali naquela região de $60, aí sim vai reduzir a oferta de alguns players que não têm uma margem positiva com petróleo a 60 e poucos dólares, então retira essa oferta do mercado e daí sim a gente pode ver uma pernada de alta do petróleo, até porque esses players que param a produção, depois para eles voltarem à produção não é de forma instantânea, eles têm que fazer um capex para reativar e talvez eles vão aguardar o petróleo retomar, né, um novo nível de preços. Mas é isso, eu estou trazendo as commodities aqui porque se a gente vê uma melhora de commodities, isso vai ser muito importante para o Brasil. Esse gráfico que eu já mostrei algumas vezes, ele é muito nítido. O Ibovespa indexado ao petróleo, né? Obviamente os dois em dólar. Muita gente fala, né, que aquele ciclo de alta que começou lá quando a Dilma teve o impeachment, o fator político, claro, ele ajuda, porém dá uma olhada que foi na mesma época que a gente teve inflexão dos preços do petróleo que voltaram a subir. E daí nós tivemos aquele ciclo de alta do Ibovespa. Então hoje o nosso Ibovespa, apesar dele estar aqui próximo de uma máxima histórica, estar acima da média de 200, a gente até pode fazer uma análise gráfica aqui, o sentimento, mesmo com o Ibovespa não tão ruim, o sentimento dos investidores aqui no Brasil tem sido péssimo. Isso porque as ações que estão fora do índice, small caps principalmente, estão muito na lona. O juro futuro aqui não tem nenhum abaixo de 12%. Você pega aqui, por exemplo, ó, o DI 2032, ele está a 12,23. A nossa taxa Selic hoje é 10,75, então o DI é 10,65. Se o juro futuro está esse valor, pelos próximos 8 anos não tem nenhuma projeção de queda de juros no Brasil, pelo contrário, a projeção é só aumento. Então não existe uma ponta de esperança que a gente vai conseguir resolver o fiscal aqui no Brasil e ter uma política monetária um pouco mais benigna para a economia. Isso é muito ruim para quem está investido olhando o longo prazo, mas quem tem um pouco de esperança no Brasil, que o Brasil vai chegar no precipício e não vai se jogar, como geralmente é o que acontece, isso daqui é muito positivo. E o fato é que tudo isso daqui já está no preço das ações. O valuation das ações já incorpora esse cenário de que pelos próximos 6 meses a gente está tendo um ciclo de aperto monetário, de alta de juros, enquanto todo o resto do mundo está tendo afrouxamento monetário, queda de juros, e o juro real do Brasil vai ficar cada vez maior, né, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo. Só tem o Banco Central brasileiro e o Banco Central do Japão que tá hawkish, que está com uma política monetária restritiva. O resto do mundo é afrouxamento monetário, é queda de juros, é inclusão de liquidez. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ativos. Eu vou falar rapidamente sobre Bitcoin e depois sobre algumas ações que a gente tem no nosso clube de investimento de ações, né? A minha carteira pessoal faz parte do clube que a gente faz a gestão e eu vou trazer uma atualização aqui sobre algumas ações que eu já trouxe aqui nos vídeos do canal. Bom, primeiro eu tinha separado uma imagem aqui que vale trazer novamente, é o fluxo de investidores na B3. Isso daqui é o fluxo de investidores estrangeiros na B3. Eu ainda não estou com os dados de setembro, porém, desde o início do segundo semestre, o que a gente vê é uma inflexão de capital estrangeiro retornando para a Bolsa Brasileira. Então, o primeiro semestre desse ano foi o gringo tirando capital da Bolsa. A gente teve ali em torno de 40 bilhões de reais que saíram de investimento estrangeiro que estava aqui no Brasil, alocado na nossa Bolsa e saiu. Não à toa, a gente foi a pior Bolsa do mundo em dólar no primeiro semestre de 2024. E logo no início do segundo semestre a gente teve essa inflexão, né? A gente teve fluxo positivo em julho, a gente teve fluxo positivo em agosto e esse fluxo positivo ele tem continuado, embora a gente está tendo uma volatilidade aqui absurda nas nossas ações. A tendência, como eu disse, é a queda de juros lá fora trazer ainda mais investimentos para países emergentes como o Brasil. Além de países emergentes, um outro ativo muito bom para a volta de liquidez global, na verdade não é volta, né, pessoal? O mercado se antecipa, então quando já tinha essa projeção de queda de juros nos Estados Unidos, há muito tempo o juro futuro lá já vinha caindo. E um ativo que responde muito bem à liquidez global é o Bitcoin. Hoje eu fiz inclusive um Reels ali, um vídeo rápido, destacando esses stories que a Lynn Alden fez lá no Instagram dela. A Lynn Alden, para quem não conhece, ela produz muito material sobre macroeconomia, a mulher é muito inteligente, é legal para quem gosta de macroeconomia seguir, e ela fez um estudo colocando alguns ativos, a correlação que esses ativos têm com o M2 global. M2 ele mede o dinheiro em circulação na economia, e o Bitcoin foi o ativo que teve a maior correlação com o índice M2 global, mais do que o S&P 500, do que o próprio ouro. O Bitcoin teve uma correlação aqui de 83%. Isso daqui é analisando a liquidez durante 12 meses. Em janelas bastante curtas, o Bitcoin, às vezes ele descorrelaciona por motivos próprios do Bitcoin, né? Como às vezes uma exchange tendo problema
né, como no caso da FTX, ou às vezes o ciclo do halving que pode estar influenciando alguma coisa. Mas quando você puxa o zoom ali para 12 meses, a liquidez global, ela tem uma correlação muito alta com o Bitcoin. Então ela trouxe aqui esses gráficos mostrando o comportamento de preço do Bitcoin com a liquidez global, e esse aqui foi o gráfico que eu achei mais interessante, né? Ele traz a liquidez global desde 2014, que é essa linha preta, e o Bitcoin, os preços do Bitcoin aqui em rosa acompanhando. E vejam o final dessa linha aqui, 2024, está sendo um ano de retorno de liquidez global, hoje apontada para cima, e se você acha que a impressora não vai parar, a impressora de dinheiro pelo mundo, então o Bitcoin é um dos ativos para você estar posicionado. Eu já falei algumas vezes, eu hoje tenho em torno de 25% de Bitcoin, tá? Não tenho problema em dizer isso. Quando cair, como já aconteceu no passado, vai ter gente que vai vir aqui falar, mas quando subiu, né, desde essa posição que a gente tem ali, desde os 20 mil dólares, também não tem ninguém falando. Então hoje eu continuo muito positivo porque eu já trouxe em outros vídeos, além dessa questão da liquidez global, a gente ainda está acabamos de passar do halving, então a gente teve um halving no primeiro semestre desse ano e historicamente eu gosto muito de olhar o passado para comparar com o futuro, né? Geralmente as histórias rimam. E se você pega todos os ciclos de halving passado, depois do halving, o ciclo de alta ele se estende ali em torno de 1 ano e meio após o halving. Então a gente teve o halving agora, durante o primeiro semestre, e a gente ainda está longe de terminar esse ciclo de alta olhando o halving. E olhando também a liquidez global, a gente está num momento interessante de ciclo de queda de juros. Então, continuo bem positivo com o Bitcoin. E agora vamos falar um pouquinho sobre outros ativos aqui que a gente tem em carteira. Então, Vale, para quem tem Vale em carteira, pessoal, dá uma olhada para você aprender a fazer venda coberta de call se você ainda não sabe. A Vale subiu de segunda-feira para cá mais do que 10%. Quando você olha essa alta e você puxa a volatilidade das opções, a volatilidade implícita nas opções subiu enormemente, então você consegue fazer venda coberta de call com strikes bastante distantes e com vencimentos até um pouco mais longos. É provável que a gente possa ver a Vale continuar subindo, mas você tem taxas ali pornográficas para você estar fazendo uma venda coberta de call, então é uma estratégia bem interessante para quem tem Vale em carteira estar observando nesse momento atual. E lógico, né, a Vale está subindo por essas notícias que eu falei do Banco Central Chinês, que segunda trouxe notícias muito positivas, com um estímulo feito pelo Banco Central Chinês, e hoje, quarta-feira, notícia de estímulo fiscal feita diretamente pelo governo chinês. Outro ativo que a gente fala bastante, né, São Martinho e Jalles. São Martinho e Jalles hoje é uma posição grande no nosso clube de ações. São empresas que a principal receita delas vem da venda do etanol ou do açúcar. As duas vão ficar com um mix muito próximo ali de 50% da receita vindo da venda de etanol ou do açúcar que é processado a partir da cana-de-açúcar. E do milho também, né? Mas aí eu não quero entrar tão a fundo nas duas, na tese das duas empresas. Eu vou deixar vídeos aqui na descrição e tem vídeos aqui no canal, vários vídeos sobre elas, aliás. Mas o que eu quero trazer aqui é esse gráfico do açúcar, o contrato futuro de açúcar negociado em dólar. Dá uma olhada aqui, rompeu a média de 200, ele tem vindo numa alta muito forte nos últimos dias. Isso daqui começou mais ou menos na época ali das queimadas em São Paulo. É um movimento claro de short squeeze, então subiu 25% aqui em alguns dias. O que significa esse short squeeze? Short squeeze é quando tem o pessoal vendido que precisa recomprar o ativo para zerar a posição vendida, para zerar o short. E sim, tinha muitos fundos que especulam com commodities que estavam vendidos em açúcar. Então, à medida que tem sido observado uma safra mais fraca aqui no Brasil, que é um dos principais produtores mundiais, isso daqui acaba reduzindo a oferta no mercado e os preços acabam subindo. O etanol eu também já trouxe em outros vídeos que tem tido uma melhora de preços, mesmo com a Petrobras agora segurando o preço da gasolina, que também prejudica o etanol, mas o etanol tem sido um ano melhor do que o anterior. A gente teve o PL do combustível do futuro que acabou de ser aprovado, vai aumentar o etanol na gasolina, e o açúcar que começou então agora esse ciclo de alta, né? Lembra que a média de 200, de forma bem empírica, ela dita se um ativo está no ciclo de alta ou ciclo de baixa, né? Quando está abaixo da média móvel de 200, seria ali um ciclo de baixa. E o açúcar agora voltou a ficar acima da média móvel de 200, indicando que a gente pode estar de novo num ciclo de alta. Isso daqui não vai influenciar tanto o resultado do próximo trimestre dessas empresas, porque Jalles e São Martinho, eu já falei nos vídeos, elas fazem hedge, através de mercado futuro, opções, ela travam o preço do açúcar. Mas nesses níveis aqui, que essas empresas têm uma ótima margem, elas já podem estar vendendo açúcar, né, no mercado futuro e opções para as próximas safras, para talvez daqui 2, 3 anos
porque nesse nível de preço ela já tem uma boa margem de lucro operacional. Outro ativo de excelente qualidade que nós temos é Prio. Então, Prio também, ela tem tido uma volatilidade muito grande, tem lateralizado nos últimos meses. O petróleo, como eu disse, não está ajudando também, né? Para quem gosta de swing trade, Prio tem dado bastante oportunidade, né? Ela fica nessa oscilação de 42, próximo de R$ 40, depois vai até 50. A volatilidade do petróleo ajuda bastante nessas oscilações. As notícias relacionadas ao IBAMA também vai mexer bastante aqui. Eu vou tentar resumir aqui essa questão do IBAMA e como tem afetado a Prio. Bom, o IBAMA, como eu disse, ele está de greve desde o início do ano e tem diversos pedidos de aumento de produção da Prio que dependem do IBAMA. O primeiro deles e o principal é a perfuração do campo de Wahoo. Há poucos dias o IBAMA aprovou o relatório de impacto ambiental, o RIMA, porém após esse período ainda são 90 dias, né, de protocolo que tem que se aguardar para então a licença ser concedida. Ainda tem outras licenças ali que dependem para a Prio conseguir desenvolver o projeto de Wahoo e essas licenças vão poder sair a qualquer momento. Ainda assim, a projeção é de que talvez a gente tenha óleo de Wahoo somente no segundo semestre do ano que vem. Tá? No melhor dos casos, seria no primeiro semestre. Lembrando que essa projeção de início até final do ano passado era da gente ter produção ainda esse ano, o que não aconteceu. Fora isso, outros campos da Prio também estão com uma produção abaixo do normal, porque os poços estão precisando de manutenções e a manutenção também depende da liberação do IBAMA. Então tem 3 poços lá do campo de cluster, polvo e mais o tubarão-martelo, que estão dependendo de liberação do IBAMA para poder voltar. O campo lá de Albacora Leste também apresentou problemas em equipamento, reduzindo produção. O campo de Frade, que é o maior contribuidor de resultado da empresa, passou por manutenção programada e, como se não bastasse, né, o petróleo que não tem ajudado. Então, essa questão do IBAMA tem atrapalhado a Prio, tem atrapalhado também o governo, né? Tem muita coisa trancada que o governo poderia estar arrecadando com royalties, com imposto sobre lucro das empresas e que o governo está deixando de arrecadar com essa questão do IBAMA. Então, a Prio foi bastante prejudicada. A empresa está com cerca de 6 bilhões em caixa, o que está aumentando muito a probabilidade de um M&A. Então, ainda ontem, a Prio soltou um fato relevante de que ela está, sim, em negociação sobre uma possível compra do Campo Peregrino, que é de domínio de uma empresa chinesa, porém ainda não tem nenhum fato vinculante, né, e foi isso que a empresa destacou no seu fato relevante. Ainda assim, eu vou dar um zoom out nos preços da Prio só para lembrar como é uma empresa que tem performado bem nos últimos anos, operacionalmente muito bem, ela tem feito o dever de casa dela, tá? O que não tem ajudado realmente tem sido o IBAMA, fatores externos como IBAMA, petróleo. O petróleo, nesses níveis de preço depreciados, ainda assim ela tem uma margem de lucro muito boa. O lifting cost de Prio é ali em torno de $7. Então ela tem uma margem bruta excelente, ela gera muito caixa, por isso que ela está sempre fazendo M&As e compras de novos poços, e de forma que ela desalavanca muito rápido, porque gera muito caixa. Então é uma empresa com DNA de crescimento. Para quem quer ter exposição em Prio e não gosta de Petrobras, sem dúvida é uma excelente opção. Eu ia dar continuidade falando aqui das empresas do grupo Simpar, Vamos, JSL, mas eu acho que demanda um vídeo próprio só para falar sobre elas, que estão num momento operacional interessante, mas que obviamente estão sofrendo muito com a taxa de juros atual. Então se inscreve se você se interessa por essas empresas, se inscreve aqui no canal que eu vou tentar trazer um vídeo sobre elas. Talvez eu até faça o vídeo novamente com o Leonardo, que é o meu sócio na gestão do nosso clube de investimento em ações. E se você gostou desse vídeo, além de se inscrever e dar o like, não deixa de dar uma consultada aqui no link onde a gente traz sobre a nossa assessoria de investimentos, que é feita junto à XP. E vamos em frente, bons investimentos a todos e uma boa semana. Um abraço.